Hello! Cheguei! Olá, pessoas! Saudade! Começamos mais um Não Morra Sem o Teatro Live. Lembrando que essa live hoje é sobre o corpo como caminho. E essa live é uma tentativa de manter em movimento o projeto Não Morra Sem o Teatro Live, em que a gente leva ao teatro pessoas que não são do teatro, pessoas que nunca foram, pessoas que têm curiosidade em saber. E a gente tenta pegar as informações e as técnicas do teatro que são interessantes, curiosidades, dicas, para aplicar na nossa vida no dia a dia. Então eu vou me arrumando aqui enquanto o Insta está me avisando que as pessoas vão chegar. Gente, aqui está muito quente. Hoje eu estou testando os novos horários porque entrou nos novos trabalhos, os novos workshops que eu estou fazendo e dando. Então eu estou tentando aqui me achar no meu novo horário, na minha nova agenda, das novas pessoas que estão participando aqui das novas aulas. Eu estou tentando ajeitar minha fotografia aqui para vocês, ajeitar minha luz. Keep bleeding, essa música tá na minha cabeça. Keep bleeding, just keep bleeding. Eu gosto de luz, gosto de luz. I think that's okay. Acho que agora tá bom. E minha cabeça tá louca, porque às vezes eu dou aula de teatro em inglês, de inglês para português para inglês. Hoje está um dia meio fora da caixa, mas tudo bem, porque eu vou falar do corpo como caminho, eu vou falar eu vou continuar me forçando a gente a pensar pela não razão. Então, um dos grandes aprendizados que eu tive no teatro começou. Claro, assim, no teatro a gente sempre trabalha o corpo, o ator é corpo e voz, trabalho a voz, aí você faz uma dança, você faz alguma aula de algum movimento. Era muito comum as meninas fazerem balé e os homens fazerem esgrima. Oi, Renan, que saudade, primo! Saudade de você! Uma das coisas mais chatas desse coronavírus é eu não poder apertar a Helena e a Celine, as novas integrantes da família. Uma das coisas que eu fico me coçando toda vez que eu olho as fotos. Oi, primo, que saudade de você. Da Natália, das suas girls, super power girls, Natália, Isabela, Helena, a irmã da Natália também, gosto muito, da mãe da Natália também, o pai da Natália. Gente, eu adoro gente, né? Então. Tinha uns colegas meus que diziam que a minha alma era de vira-lata, que não podia ver gente, que eu ficava feliz. Então essa live é bem para isso. A gente vai falar sobre curiosidades do teatro, coisas que a gente pode usar para nossa vida. E também te amamos. Também amo vocês, gente. Eu tô morrendo de saudade. Ainda mais que eu tô por aqui, né? Veio aqui na região dos lagos às vezes e aqui a gente passou bastante da nossa infância juntos, todos nós primos, e aí quando a gente anda por aqui, né, as lembranças vêm. Então hoje é sobre o corpo como caminho. Então eu tava contando que eu não entrei no teatro. No teatro a gente aprende muito com o ator, tem que ter uma boa voz, tem que se expressar, soltar o corpo e tudo mais. Então tudo, vou fazendo. Em geral a gente ocidental, a gente entra muito nas escolas ocidentais de teatro. Então a gente aprende o teatro a partir do Stanislavski, que é bem ocidental, ele bem segue assim a regra do naturalismo, porém, lá pro final da carreira dele, ele começa a desenvolver um trabalho, vendo assim, também procurando desconstruir, e aí ele vai chegar nas ações práticas, físicas, e vai chegar no Grotowski. O Grotowski já é um cara assim, mais doidão, não tão sistemático quanto o Stanislavski, então ele vai pensar fora da caixa. Então ele começa a pensar matriz corporal, ele começa a pensar a interpretação a partir de fora, mas como a história do corpo pode ajudar a montar a psique, enquanto contrário, assim, vamos pensar a mente e a gente acha o corpo. Basicamente, a nossa escola ocidental de teatro é muito racional ainda, né? A gente tem que ler o texto, a gente tem que entender o texto, a gente tem que grifar texto. Às vezes o diretor vem e desenha para você a cena, aí vem de casa com aquilo montado. Às vezes ele manda você ir para casa, decorar o texto, marcar o texto. Então ainda é muito ocidental. E aí trazendo como a gente é muito ocidental, não só no teatro,
como na vida. A gente pensa bom e mal, eu sou extrovertida, eu sou introvertida, sou de direita, eu sou de esquerda, sou do Flamengo, sou do Botafogo. A gente pensa, o nosso pensamento ocidental é muito em caixinha. Agora eu estou estudando psicologia, agora eu estou estudando matemática, agora eu estou estudando filosofia. E, no entanto, o pensamento oriental, ele não tem essas caixinhas. E antes de se formar a civilização, assim como é hoje, bem antes, lá antes de Cristo, a gente também não tinha essas caixinhas. Então, assim, existiam os pensadores, os filósofos, e eles eram um pouco de tudo. Eles eram matemáticos, filósofos, artistas. Então, eram os pensadores. Não tinha essa caixinha, esse aqui é o psicólogo, esse aqui é da física, esse aqui é da matemática. Era tudo um pouco junto, né? E aí o oriental, assim, o pensamento oriental, formação do pensamento oriental, ainda segue um pouco esse proforma. É óbvio que teve também a ocidentalização do Oriente, tem várias discussões culturais, porém, assim, a raiz oriental já é bem diferente. Aliás, a raiz oriental ainda se mantém um pouco mais do que a nossa do Ocidente, então a gente ainda encontra muita coisa da medicina oriental, entre outras coisas, aí bem forte e firme, é o que eu vou trazer hoje. E esse novo ambiente, né, de conexão com quem a gente é a partir do corpo, começou a ser apresentado para mim no teatro com um livro chamado O Corpo Tem as Suas Razões. E razão é uma palavra muito ligada para falar da mente, para falar de pensamento, raciocínio lógico, matemático. E aí é uma brincadeira porque a inteligência do corpo não é a inteligência racional, é a inteligência prática, a inteligência da experiência, da vibração, da energia, da não razão. Então ela tem essa provocação e ela conta a história, essa mulher conta uma história de que ela não tinha muito contato com o corpo dela e aí ela, acho que vai fazer uma aula, não me lembro de que é, assim, e aí pedem para ela deitar no chão, e quando ela deita no chão ela põe a mão atrás das costas, ela viu que entre as costas dela e o chão, tipo ali a lombar, cabia quase 2 mãos, assim, entre as costas dela e o chão, de tão distante. E ela foi fazendo os exercícios no chão, até que as costas dela voltou ao normal, né? Voltou a ficar reta. E aí ela vai desenvolvendo várias pesquisas e ela descobre uma coisa chamada antiginástica. E claro que ela vai partindo daí, ela vai chegando nas grandes medicinas alternativas. Daí, a partir desse livro, começou então o meu questionamento. Meu Deus, logo eu, que sempre achei que eu era mais intuitiva, que eu era mais espontânea, emocional. Olha, eu vejo que eu ainda tenho muito do Ocidente, eu ainda sou muito racional para compor meus personagens e tal. Então eles ficam sempre faltando uma fatia, porque a gente não é só mente. Aí eu comecei a me aprofundar nisso, aí fui chegando em vários lugares. Fui chegando nas medicinas alternativas e depois vou falar um pouco mais sobre elas. Bom, mas o que eu acho assim, de mais taxativo de apresentar, vou falar então agora dos pontos que eu dividi, para ser bem taxativo e não devagar muito, porque é um assunto complexo. Primeiro eu escolhi essa pintura da live, que se chama A Queda de Adão. E a gente tem, né, na nossa cultura ocidental, o mito, ou não mito, né, porque para alguns vão levar ao pé da letra e achar que é verdade, outras pessoas não acham que é verdade, acham que é uma metáfora, outras pessoas acham que é um mito e fica ali, outras pessoas acham que é um mito ou que é uma metáfora para falar de alguma coisa que é verdade. E outras pessoas acham que essa história aconteceu ao pé da letra, mas aqui não convém. Vamos pegar o que essa história tem. Então, é que agora eu tenho que a história tem, sendo que tem alguns dados que eu sei que é verdade. Por exemplo, Adão, o significado. Adão vem de Adam. Isso aí já estou pegando aí carona nos estudos do DEL de teologia. E eu sei que Adão vem da palavra Adam, que significa poeira fina, que é a poeira que sai do barro, ou seja, não significa barro, é a poeira fina do barro. O barro já é um elemento na cultura judaica que significa força e fragilidade, né? Porque o barro, um vaso de barro, ele é concreto, né? Você usa para colocar coisas dentro, líquido, para ele não se desfazer. Porém, basta um vento que ele cai no chão, se espatifa e acaba.
Então, imagina que o Adão ele é a poeira deste barro, ele não é um pedaço do barro, ele não é parte do pedaço do barro, ele é a poeira do pedaço do barro, ou seja, Adão, né, tem essa ideia do que é o humano nesse nome dele, né, aquele que vem da poeira fina do barro. Então essa representatividade, essa é uma grande representatividade que a gente pode dizer que é real dentro da cultura judaica, uma vez que esse texto é judaico e tudo indica que é escrito por Moisés. Os 5 primeiros livros bíblicos são escritos por Moisés e essa é a base do nosso pensamento ocidental, que vem até sair as leis de direito, né? Os direitos saem a partir dos 10 mandamentos. Então, até onde a gente sabe, escrito por Moisés. E o Moisés é o cara do Mar Vermelho, que teve a novela da Record. Então, e aí, por ele estar muito só, num paraíso livre, ele vem e Deus dá a ele uma companheira que é feita da sua costela. Há quem diga que é da costela, porque é símbolo de andar do lado, de ser companheira, de nem na frente nem atrás. E aí eles têm uma única ordem, que é: não coma da árvore do bem e do mal, do fruto proibido, do bem e do mal. E aí o que acontece? A única ordem que eles têm que receber é justa a única ordem que eles quebram. E a Eva vai lá, a serpente aparece e faz a cabeça da Eva, a Eva come o fruto proibido, leva pro Adão come também, acho que o Adão come primeiro, a Eva come depois. Eu não tô querendo entrar em detalhes da história, porque o que eu acho mais importante é as questões que a história traz. Eu sempre tive um pé atrás com essa história e sempre achei, tipo assim, uma certa safadeza. Puxa vida, esse pessoal que comeu esse negócio lá atrás, eu vou ficar pagando até hoje, eu não acho muito justo, não. Eu nunca engoli muito bem essa versão. Aí eu gosto de uma versão, que é original gosto de 2 versões, na verdade. Uma é do original do povo judeu, e tá bem numa peça, ela é bem dita numa peça chamada Alma e Moral, que é baseada num livro de um rabino. O livro também se chama Alma e Moral. E segundo os judeus, a metáfora é que, na verdade, a mulher é quem dá ao homem a liberdade. Porque como eles viviam num paraíso e estava tudo certo, e a única coisa que eles tinham de limite era o tal fruto. E uma vez que a mulher vai lá, escuta a serpente, que também é outra metáfora, alguns vão dizer que é da sabedoria, né? Enfim, outros vão dizer que não, é o mal. Ela vai lá e pega o fruto e oferece a Adão, né? Então, assim, dentro desse outro olhar, eu achei bem interessante que, na verdade, a mulher, ela está simbolizando a travessia para o homem. Porque até então ele estava no paraíso. E esse paraíso, na verdade, é uma figuração do útero, é uma figuração da infância, do medo, da adolescência, do recuo. E aí a mulher vem mostrar a ele o livre-arbítrio. Olha, você não precisa ficar refém desse universo que está de controle planejado. Você tem nas suas mãos a escolha. E assim, gente, é claro que sim, tô fazendo um comentário muito breve de uma cena maravilhosa, de um livro super profundo. E assim, não é o objetivo dessa live explorar esse assunto, eu só tô querendo levantar as questões pra gente trabalhar a questão do corpo, tá? E eu posso até estar falando levianamente, porque é um assunto muito denso, mas vale pesquisar, quem quiser ler esse livro, A Alma e Moral. É um livro escrito por um rabino e ele é muito fiel à cultura judaica, muito fiel aos textos originais, né? E ele é até estudado em cursos de teologia, e que não são judeus, são católicos ou protestantes, mas levam em consideração esse livro. E, enfim, e aí nessa versão a mulher tem um certo protagonismo, mas mais pro positivo, né? No caso, ela está desafiando ele a sair da zona de conforto, a crescer, a tomar as rédeas da própria vida. E não é uma visão assim tão do castigo, da punição, né? E vai se desdobrar em outras narrativas.
e para contar toda a história do Antigo Testamento. E lembrando que para a cultura judaica Jesus Cristo não veio, então eles vivem tudo que está no Antigo Testamento, eles vivem até hoje. E já na outra versão da teologia que eu escutei, que eu achei bem interessante, é o que eles recortam a ideia de que nós temos o livre-arbítrio, que se a gente nascesse e Deus dissesse para você de verdade tudo o que você tivesse que fazer, e você fosse extremamente programado a fazer tudo o que ele pensou que você devia fazer, você não teria liberdade de verdade. Então Deus te deu o dom de discernimento entre o bem e o mal. Como ele, o próprio Deus, tem o dom de discernimento do bem e o mal, então ele também te deu esse dom de discernimento do bem e do mal. Então o fato de existir a árvore do bem e do mal no paraíso, ela está simbolizando que Deus fez o homem com livre-arbítrio. A escolha está lá. Você é que é responsável por essa escolha. Quando muitas pessoas, na verdade eu mesma já problematizei, tipo, se Deus é tão bom, para que ele me deu esse negócio então? Para que ele botou aquela árvore lá? Ele que me tentou? Muitas vezes eu pensei assim, mas, volto a dizer, a gente pensa assim com a nossa mente do Ocidente, porque a gente quer ler e entender tudo ao pé da letra. E a outra cultura, outras culturas, né, no caso como essas, elas são metafóricas, então você não pode ler e querer entender as coisas ipsis literis ao pé da letra. Esse é o meu olhar, mas tem gente que vai ler e vai querer ler, e vai querer entender, e vai escolher viver a vida dessa forma, e tudo bem. Eu só estou dando uma leve explanada, porque é dessas coisas que vem que o corpo é pecado, que o desejo é pecado, que o prazer é pecado. E acaba que no Ocidente, só essa história, né, que a gente aprende desde pequenininha, muitas vezes na escola, na igreja, e nossa educação veio pelos nossos colonizadores, então a gente aprende essa história, e muitas vezes a gente aprende a história não com a sua cultura original, mas a gente aprende essa história com a releitura de outros povos, de outras culturas que tinham suas limitações e também seus interesses. Então, o que aconteceu ao longo da história? Eu espero que eu não tenha caído. Então, o que aconteceu ao longo da história? O corpo foi negado como parte do divino. O prazer foi negado como parte do divino. E a gente cresce com esses dogmas, esses fantasmas na mente. Então, o que acontece? A gente vai ter muita distorção do que é o papel, do que é papel melhor, papel já é errado, assim, já é distorcido. A gente vai ter muita dificuldade de discernir o que é energia feminina, o que é energia masculina e de lidar com essas diferenças e de lidar com a integridade de cada uma delas. Porque a gente tem uma distorção dos seus aspectos, tanto no positivo quanto no negativo, né? E uma das coisas que eu achei fantástico para solucionar isso são os caminhos das filosofias orientais, porque elas não sofreram de outras coisas, mas não dessas questões, dessas questões. Então, que eu ia colocar aqui, da negação do corpo, a negação do prazer. E uma das coisas mais fortes, eu acho que atravessa, agora eu tô vindo bem para a modernidade, né, que atravessam muito a nossa cultura, é porque como foi tudo muito reprimido, tudo encoberto, foi distorcido. E aí há, né, uma discussão na psicologia que diz toda repressão vira uma distorção. Então, por exemplo, se uma criança ela tá mexendo no corpinho dela, tá descobrindo os órgãos dela e vem alguém e reprime, ela vai gravar isso como uma coisa ruim no corpo dela. E daí isso ela pode desenvolver várias compulsões inconscientes, ela pode virar um exibicionista, um masoquista, ela pode virar uma pessoa vulnerável demais, suscetível demais. E aí uma série de distorções podem acontecer e ela se tornar uma pessoa problemática em todas as áreas da vida dela.
Então, a pulsão sexual, a energia vital do corpo, ela é muito forte e, sobretudo, também na infância ela é muito plena e a gente não tem maturidade para lidar com isso. E o problema é que, em geral, a gente é criado e foi cuidado por adultos que também não foram crianças, que também tiveram esse acesso. Então, o que acontece atualmente? Há um grande diagnóstico de muitas pessoas, agora, assim, na ressaca da pós-modernidade, muitas pessoas com disfunções sexuais novas, às vezes até mais velhas, mas que na verdade são causadas por essas distorções que a gente sofreu ao longo da nossa caminhada. E que mais? Isso eu tô trazendo porque é uma discussão bem caótica, bem densa, bem espinhosa, porém muito necessária para que a gente não repita o que fizeram a gente e a gente pare de escrever histórias com crimes ligados a escolhas sexuais das pessoas ou simplesmente ao fato de essa pessoa ter um gênero que é mais vulnerável, em tese, parece mais vulnerável a outro gênero. Então, essas questões, essa caixa preta, ela precisa ser mexida, revirada e diluída, né? Para que a gente construa uma sociedade melhor, né? E toda essa discussão tem sido levantada em ambientes eclesiásticos, em ambientes educacionais, ambientes políticos, sociais e na área da saúde, né? É uma questão ainda muito difícil da gente colocar, né, suas pedrinhas. Porém, eu comecei a achar um caminho interessante a partir do teatro, né? Porque no teatro você tem que fazer um trabalho vou dizer assim, você acaba como ator sendo levado a fazer um trabalho de se despir das vozes sociais, de despir dos papéis sociais, né? A boa mulher, a aluna, a adolescente rebelde, a pessoa de personalidade forte. Muitas vezes a gente assume vários papéis socialmente, dependendo do grupo que a gente participa, e que muitas vezes a gente vai assumindo esses papéis inconscientemente, e são papéis dados por grupos, né? E você acaba ainda novinho, ainda se formando no seu caráter, aceitando esses papéis, porque você precisa fazer parte daqueles grupos. Então o teatro é uma grande... Dentro da escola do teatro, né? Como você vai passar a representar uma outra pessoa dentro de uma outra cultura, dentro de um outro grupo social, é muito comum você passar por um rito de liberação desses papéis sociais que ao longo da vida você foi obrigado a fazer. E aí, nessa caminhada, eu comecei a estudar as questões de gênero, aí me vi como feminista, defendi o feminismo, depois entendi que o próprio feminismo já tinha um quê de ser machista, né? Chegou, né, a própria Simone de Beauvoir, que é uma das grandes pioneiras do feminismo, ela vai reconhecer que elas como mulheres conquistaram muitas coisas, mas que elas perceberam que para elas reconquistarem o poder, reconquistarem aquilo que era de verdade, que realmente pertenciam a elas, elas tiveram que fazer isso e elas não se arrependeram disso, porém elas perceberam que ao querer tomar o espaço delas, em vez de elas conquistarem o espaço delas sendo mulheres, usando da energia feminina, que é uma energia de ser pacífico, não passivo, de aguentar quieto, mas ser pacífico. De quando uma pessoa vem com você com estupidez, com violência, você, em vez de resolver na estupidez e na violência, você resolve no amor. Não, tudo bem, eu não quero mal pra você, mas então, vamos conversar de boa? Não, tô nervosa. Então você respira, sai pra respirar, dá uma volta e depois a gente conversa. Então, essa é a energia feminina, não necessariamente é a energia que só as mulheres têm. Nesse caso, os orientais eles vão falar de energia. Então a gente essa visão ajuda a gente a sair desses parâmetros, né, de caixinha que a gente tem. Aí eu comecei então nessa caminhada de gênero, papapá, no teatro. E aí, em 2018,
já tinha o quê? 21 anos 21 anos meu de ser atriz e 11 anos. 8 anos. 8 anos de pesquisa mais acadêmica e científica sobre a questão da arte, espiritualidade e sexualidade. Aí eu conheci o conceito de sagrado feminino e sagrado masculino. Aí eu me libertei. Porque até então eu acredito que muita gente, né? Ficava muito presa aos rótulos, né? O feminismo e o masculino, o machismo e o feminismo e o machismo. E assim, é um pouco ruim se você está querendo se liberar dos rótulos, né? Por favor, eu não estou criticando o feminismo e não estou sendo a favor do machismo, certo? Eu simplesmente estou discutindo as bolsas de teorias sobre. E eu acho que o feminismo é um movimento bem importante, bem necessário. Se não fosse ele, eu não estava aqui livre falando dessas coisas todas. Então, precisei dessas mulheres todas atrás de mim. Mas as próprias mulheres, que são as líderes elas viram os acertos, elas fizeram um balanço fantástico. E assim, muito ousado pro tempo, que elas viram que elas acertaram e reconheceram onde elas erraram. E aí começaram a ensinar as outras mulheres a fazerem diferente, a manter o espaço, mas ainda ser melhor. Né? Que também há uma distorção dessa história do feminismo para muita gente. E que mais? E até porque muitas mulheres, inclusive, elas se perderam e algumas se perdem aí numa tentativa de querer tomar o espaço delas, em vez de assumir, de tomar o espaço dela sendo ela mesma, ela quer tomar o espaço do homem tentando ser igual ao homem, e não é real, né? A gente tem que respeitar a nossa natureza, o nosso corpo. E muitas vezes é um corpo mais feminino, uma natureza mais feminina, portanto, não adianta você querer imitar o outro, a não ser que isso seja realmente a sua natureza, é diferente. Enfim. E aí, o que eu achei mais uma das teorias que se levanta atualmente, que tem se levantado muito atualmente para discutir, justo para não cair nesses mal entendimentos e distorções do que é o feminismo e do que é o machismo, porque já tem releituras e releituras sobre o movimento, então já tem gente muito a favor, gente muito contra, gente doída, gente que sofreu e gente que se identifica, né, num assunto como esse, que precisa se identificar e precisa levantar essa bandeira adiante, porque foi vítima, porque sofre. Aliás, todos nós, inclusive os homens sofrem com isso também, com certeza. Todo desequilíbrio, se desequilibra uma parte, toda outra parte sente. Mas, enfim, aí eu tô querendo chegar nessas duas filosofias que eu queria trazer para vocês, que eu cheguei com essa pesquisa, que eu achei muito interessante e muito libertador, que é o conceito de sagrado feminino e sagrado masculino, que é um estudo que o que aconteceu por causa de tantas essas dores, as dores práticas ao longo da história e as dores acadêmicas de tentar entender todo esse caos, né, e toda essa confusão, como é difícil explicar, como é difícil você falar sem ser criticado, sem ser julgado. Então, alguns grupos começaram a questionar como é que era a mulher antes de existir nas sociedades em que não eram patriarcais, porque existiram tribos e sociedades que eram matriarcais, em que a energia feminina, na verdade, era um modelo e não a energia masculina. Então vamos estudar essas tribos, vamos estudar essas sociedades. E aí, dentro desses estudos, dentro dessas pesquisas, as pessoas chegaram a esse conceito aí, sagrado feminino e sagrado masculino, em que você não está discutindo gênero, você não está discutindo ser mulher, ser homem, ser gay, ser lésbica, ser trans. Você está discutindo, a essência da energia feminina e a essência da energia masculina. E entendendo que todos nós temos as duas essências em nós e elas podem coabitar muito bem. E à medida que você entende essas duas essências e se harmoniza com elas, por consequência, você se harmoniza com os seus outros ao redor também. E se harmonizar não significa concordar. Se harmonizar significa lidar com amor. Você não precisa concordar, não precisa seguir, obedecer. Simplesmente respeitar, ficar na sua e deixar o outro ficar na dele em paz, em amor, com tolerância. E aí tem um movimento que você pode jogar no Face, tem vários grupos atualmente de discussão sobre isso, de práticas de encontros sobre isso. E uma das filosofias principais que vão tratar essa questão
é o Tantra. E o Tantra é uma filosofia. Tem muito. Se você jogar sexo tântrico no Facebook, vai aparecer, no Google vai aparecer tudo distorcido. Mas se você escrever filosofia Tantra, você vai entender que é uma forma de ver a vida muito interessante, que eu acho que ajuda você como humano. Eu, claro, fui para isso como atriz e como eu não sou besta, tudo que eu aprendo como atriz eu pego para mim como pessoa, e essa é a minha bandeira na vida. E pegar para mim, e aí depois que eu atravesso, eu gosto de ser em tudo que eu faço, desde do social ao profissional, a ser ponte, para que outras pessoas atravessem também. E aí, então, estava lá falando do Tantra, e o Tantra tem uma perspectiva muito interessante, porque ele é inteiro, ele não separa corpo, alma e espírito. Então, o corpo é sagrado também, o sexo é sagrado também, o prazer é sagrado. E, inclusive, isso não vai contra as escrituras bíblicas, por exemplo, em que Paulo, lá nas cartas de Paulo, ele vai falar que diga-me ao obreiro do seu salário, se você trabalha, você tem direito de receber, se você, como ele fala, o espírito não é maior do que a matéria, né? Então, assim, tudo é sagrado, né? A matéria, ela reflete o que há no espírito. Várias palavras na Bíblia dizem: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? O mais que também é dito. Um bom sorriso aformoseia o rosto. Então é todo um pensamento de inteireza que foi distorcido ao longo dos anos, né? Por uma série de equívocos e de estudos, mas assim, as conclusões que hoje chegamos atuais, assim, nos estudos mais avançados, é que, na verdade, quanto mais inteiro a gente for, mais íntegro, quanto mais a gente conseguir agrupar todas as nossas inteligências, mais perto do sagrado, mais transcendente, mais livre a gente está, né? E o Deus é amor. E o universo, a energia maior do universo é amor, é criação. Então, essa filosofia, ela toda caminha nessa direção. E eu achei bacana trazer essas reflexões e esses pensamentos, porque elas têm práticas muito interessantes de meditação, e são práticas às vezes bem pensadas para o corpo feminino, outras para o corpo masculino. Que mais que eu acho interessante? E às vezes não necessariamente para o corpo feminino e o corpo masculino, mas sim a você conhecer a sua energia feminina e a sua energia masculina. Quando a sua energia feminina aparece, como é que ela se relaciona? Então, como é sua energia feminina gosta de quê? Se emociona com o quê? E a sua energia masculina se emociona com o quê? Gosta de quê? E a partir daí você vai ganhando um autoconhecimento. E que mais? Então, essa ideia que eu queria muito trazer para vocês, esse entendimento de que o corpo também é sagrado. E que imagina, hoje eu estava aqui caminhando perto da natureza, assim, ventando a água. Eu falei, gente, Deus, o universo, que for, força maior, como você quiser chamar, criou a gente por prazer. A gente que foi inventar esse negócio de fazer um monte de apartamento e todo mundo fica enclausurado no apartamento, mas o natural é praia, areia, é terra. Você pega uma fruta, abre a fruta, tem várias sementes, você deixa aquelas sementes caírem no chão, elas se multiplicam e cada uma fruta tem várias sementes dentro de uma fruta, assim, a vida toda para prosperidade. Então, assim, a gente nasceu para o prazer. Nosso corpo todo tem zonas e pontos de prazer. Tudo que a gente faz, tudo o que a gente faz em todas as esferas da nossa vida, nós temos dispositivos de prazer. Até para trabalhar de sol a sol, até para sofrer, a gente tem as lágrimas, que quando a gente consegue chorar, a gente sente alívio, né? Então, quando a gente entende alguma coisa, a gente sente
alguma coisa boa. Então todo o nosso corpo, toda a vida é para o prazer, né? Então imagina que força é essa que gerou a vida. Oi, Talmin Jin, 82, boa noite. Então imagina, a vida é muito mais para o prazer do que o que a gente pensa, o que a gente tem noção do que seja, né? Então, essa ideia que eu queria trazer, e dei umas pinceladas que eu gostaria de trazer e dividir. E também essas práticas têm muitos exercícios para todas as áreas do corpo, de forma livre, sem fazer uma apologia excessiva, com conotações ofensivas ao corpo, né? Todas elas celebram a diversidade e a liberdade do corpo de manifestar qualquer dor e acolher qualquer dor e qualquer prazer também. Então eu acho muito bacana trazer isso, porque muitas pessoas são reféns das palavras que disseram sobre elas, sobre o corpo delas e sobre a intimidade delas, né? Então eu acho que eu queria dar essa dica para vocês seguirem esses movimentos, porque eles são libertadores, tanto para homens quanto para mulheres. E um dos que eu mais gosto é o Vulva Livre, Alma Liberta, que é um trabalho que eu conheço, no caso que eu já compartilhei várias vezes com vocês aqui. Inclusive, postei alguns cursos aí, às vezes eu posto no meu Instagram, que é um trabalho bem bacana, bem livre, bem medicinal, inclusive. E a Thais Lara, que é a líder, ela tem uma formação bacaníssima assim, em Reich, né, que é um terapeuta que ele faz terapia a partir do corpo. Então, o corpo da gente, ele tem caminhos para a nossa liberação, para a nossa psique. Falei um pouco até demais de toda essa filosofia, dessa parte racional, conteudista, porque, na verdade, todos esses movimentos, eles são extremamente sensoriais, justo para você se liberar dos seus dogmas, justo para você se liberar dos seus pensamentos, que às vezes, dependendo das circunstâncias, mesmo que você faça terapia, que você faça teatro, que você faça atividades, ou que você seja uma pessoa atravessada, liberada, por você não ter acesso, porque para você atravessar muitas vezes você tem que racionalizar a questão, e às vezes as questões são tão profundas e tão densas, e às vezes vem de épocas que a sua consciência ainda não estava tão formada. O que acontece é você não acessar essa questão, você não ter consciência de aonde você está preso e amarrado. Então, essas linhas de pensamentos e de terapias corporais, que são através de meditação, de vivências, de práticas, às vezes massagens também, mas todas massagens terapêuticas, pensadas minimamente, com muita técnica, né? Uma técnica intuitiva, até, né? Porém já estudada, atualmente ela já é comprovada, tem inúmeros resultados, né? Muitas pessoas que já fizeram. E você pode acessar lugares da sua memória, inclusive uma memória ancestral que não é sua, que é uma coisa que você carrega diante de você, de trás de você, e você não sabe por quê. Você pode acessar e liberar através de alguns toques, através de alguns pontos. Então, a gente tem isso aí que eu queria trazer assim, especificamente, que para mim foi uma grande, grande descoberta. Assim, eu falei, gente, eu não preciso pensar sobre todos os meus problemas, entender todos os meus problemas, então isso também me tirou de uma grande ansiedade, de pensar, gente, o meu corpo, eu não preciso entender as coisas. Às vezes, a gente ocidental, a gente em geral, a gente tem uma mente mais agitada do que o normal, a gente tem mais ansiedade do que o normal, porque a gente é forçada o tempo todo ser racional e entender tudo, consciente. Não precisa entender tudo pela mente, você pode sentir as coisas e take your time e levar o seu tempo de digerir aquilo. Então tem muitas pessoas que ao receber um toque no braço, um toque no joelho, nas costas, aquela memória veio e aí o trauma foi diluído e ela entendeu. E tem vezes que a pessoa não entende, é só uma liberação de relaxamento, de prazer ou de grito, o que for, e
o trauma é atravessado e depois de um tempo ela entende. Então, assim, para mim foi uma grande descoberta de pensar que no nosso corpo também estão registrados os nossos medos, os nossos desejos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Às vezes a gente fica tentando arranjar alguns caminhos para encontrar, porque aqui essa live eu sempre trago práticas de caminhos para a gente se conhecer. E às vezes a gente tem caminhos mais práticos e objetivos pelo nosso próprio corpo, que nós mesmos podemos até acessar. E é daí que desse pensamento que tem a terapia integrativa, vamos lá, tem essa base, a base do Tantra. Temos também a medicina tradicional chinesa, com a reflexologia, o shiatsu, a acupuntura. A gente tem a medicina Ayurveda, que é da Índia, e tem também a medicina egípcia. E também tem uma doutora que tem um estudo muito específico, que é a Louise Hay, né, que eu já falei dela aqui, e que ela também defende que as doenças têm causas emocionais. Eu vou aprofundar assim, um pouco mais nesses estudos na outra live, porque senão vai ficar muito grande, mas eu vou resumir com como se dá isso com um exemplo. E aí eu vou dar um exercício prático para vocês, e na outra live eu vou ser um pouco mais explícita sobre cada uma dessas técnicas, a natureza de cada uma dessas técnicas, como vocês podem procurar, como achar bons profissionais formados, etc, né? Porque também tem uma questão de, né, quando você vai deixar o seu corpo vulnerável a alguém, né? Você também tem que tomar muito cuidado, e tem os órgãos sérios, e tem leis, e tem uma série de cuidados também, né? Porque imagina, você vai se curar de um trauma e vai se enfiar em outro, não é essa a ideia, né? Então, eu vou entrar nesse tema mais específico na próxima live, então eu vou fechar essa para não ficar muito grande. Espero que eu não tenha falado muita besteira, porque é um tema bem denso, não sei se eu fui bem clara. Eu depois vou assistir, vou tentar solucionar algumas coisas. Então, eu vou fechar com um exemplo desse primeiro livro que eu comecei falando, que se chama O Corpo Tem Suas Razões, que ela conta a história de uma menina que ela sentia uma dor enorme no quadril, perto da coxa. Nessa questão no quadril, na parte da coxa, meio que quase chegando na virilha, mais ou menos assim, era uma região mais ou menos assim. E ela disse que essa menina, ela desde criança tinha uma dor aí nessa região, era travada, então tinha uma série de coisas que ela não fazia, andar de bicicleta, andar de patins, correr, brincar, e ela cresceu uma adulta assim, com essa dor aí, com essa limitação de não conseguir mexer, fazer esse movimento do quadril e da perna. Então, tudo que precisava desse movimento, ela não conseguia fazer, não conseguia se mexer, nem nada. E aí ela foi fazer, no caso, essa vivência chamada antiginástica, que já é uma outra variação, já é uma médica, acho que se não me engano, brasileira. Eu achei que eu tava com o livro aqui, mas eu emprestei, então ele não tá mais comigo, eu vou procurar. Eu ia pegar ele pra mostrar, mas não tá comigo agora. E aí ela pega essa técnica da antiginástica, que é simplesmente massagear, vai massageando ponto por ponto do corpo, e a pessoa vai relaxando, e ela vai percebendo os pontos de tensão e vai massageando até ela sentir, que aquela questão foi liberada, que aquele músculo ou que aquela tensão desfez fisicamente no corpo. Ela sente que os lugares... Quando a gente fala, a pessoa tem uma pilha de nervos, porque quando a gente está nervoso, os nervos eles sobem assim em cima dos outros. Então a técnica dela era, vou massageando até colocar no lugar. E aí ela disse que quando ela foi atender, chegou essa mulher com essa queixa de anos que eu tenho essa dor aqui, não consigo mexer, não consigo andar de bicicleta, não consigo isso, não consigo aquilo. Aí ela foi fazendo a massagem, com muito tempo, depois de muito tempo, foi fazendo a massagem nessa região, até que a menina durante a massagem, já muito relaxada, a menina lembrou que quando ela era criança, ela foi brincar com uma coleguinha
e elas foram pular uma cerca gente, dessas cerquinhas que tem no condomínio, de ferro. Ferro, não consegui lembrar essa palavra, de ferro. Uma cerquinha de ferro. E ela e a colega foram pular, só que na hora que ela pulou, o ferro entrou bem nessa parte atravessou aqui atrás do quadril, atravessou a coxa e quase chegou na virilha. E ela ficou ali gritando por socorro e ninguém socorreu. Então, o que aconteceu? Toda a tensão, toda a dor que ela sentiu, ela travou ali para ela não sentir mais dor. E ela não lembrava mais disso. E, na verdade, o que traumatizou ela não foi o que ficou dolorido, e o que traumatizou ela não foi a dor física em si do ferro atravessar a perna dela, porque depois curou, cicatrizou. Mas o que ficou ali tenso foi a sensação de não ser socorrida, de não ser ajudada. E foi isso que, na hora que ela estava fazendo a massagem, ela lembrou disso, e ter lembrado disso, ela ajudou ela a processar, e dali em diante a dor parou, né? Então a questão se dissolveu. Então é bem essa lógica. Se você na massagem, a pessoa, no caso, né, formada, em geral, a ideia é o contrário. Em vez de ser de dentro para fora, como a maioria da terapia, é uma terapia de fora para dentro. Então você vai tateando o corpo, provocando o corpo, conhecendo o corpo, para ele, então, dar as respostas. E ele dá respostas não verbais, né? São respostas com sensações, com lembranças, com algum tipo de emoção. Então, basicamente, esse é o conceito da ideia do corpo como caminho. Eu vou deixar o outro exercício que eu preparei aqui para outra aula. Então, vou deixar, para quem sempre acompanha, eu sempre deixo uma técnica de autoconhecimento prática a partir do exemplo que eu trago, das vivências que eu trago. Então, a de hoje vai ser bem simples. Acho que a de hoje vocês podem tirar um tempo para vocês, pegar um gel gostoso, um creme gostoso depois do banho, e se automassagear. Neutraliza as mãos, aquece, pensa no amor próprio, paz, aquilo que você melhor deseja para você, e vai se tocando, se massageando como e quando você quiser, e vai sentindo o seu corpo, e procura sentir, não pensar. Procura sentir onde são os pontos mais doloridos. E quando você toca, o que você sente? E o que vem para você? É vontade de gritar, de chorar? É uma lembrança? Esse é o exercício de hoje. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas assim, sempre dentro de um ambiente de relaxamento, de segurança, sabendo que você não vai ser interrompido, de aquele espaço para você. Se quiser colocar uma música, se você quiser escolher um óleo, um cheiro que você goste, e uma temperatura que você goste. Esse é um exercício de autoconhecimento não verbal, não vai passar pela mente, é só para sentir, entender mesmo o seu corpo como um caminho. Na próxima live eu vou especificar um pouco mais essas técnicas que eu trouxe, que são pesquisas que eu fiz por causa do teatro, né? E que está dentro da minha pesquisa, né? A minha pesquisa é teatro, espiritualidade, sexualidade. Como é que essas vertentes se encontram? Porque nós somos tudo isso. Então, assim, para mim é uma grande questão, uma questão que eu gosto muito de pesquisar e dialogar. Acho necessário, acho pertinente. E o que mais que eu ia dizer? Então vou aprofundar essas técnicas e também vou falar, acho que de alguns profissionais que eu acho bacana, em alguns institutos que eu acho que são sérios, que são legais de procurar, e alguns resultados práticos que algumas pessoas já alcançaram, e também um pouco, e vou também ver, tem um exercício bacaninha também da medicina chinesa que a gente pode fazer em casa, e aí eu vou colocar para vocês também. Espero que essa live tenha ajudado e não causado mais caos na cabeça, porque são temas bem difíceis e um pouco espinhosos. E espero que eu tenha sido clara, que eu tenha tentado conseguir explanar alguma coisa. Tudo bem? Boa noite. Até mais.